Senhoras e senhores, estamos de volta. Sim, tem jogo, tem prévia, tem tudo sobre o que vai acontecer, com as previsões e tal, o time, quem joga, quem não joga, coisas fora de campo também. O São Paulo enfrenta o Águia de Marabá em Belém, nesta quinta-feira pela Copa do Brasil. E a gente tem o time, a gente tem como a estratégia, a gente tem a recepção espetacular que o São Paulo teve lá em Belém. Muitas coisas. E tem até o Águia. Vamos falar também sobre o Águia. Barbas de molho, né? Porque ontem o Flamengo deu uma sofrida para ganhar lá do Amazonas, torcida enlouquecida. O São Paulo vai com muitos reservas, vamos falar sobre isso. Este vídeo que você está acompanhando tem o apoio da KTO. É na KTO que você vai dar o seu palpite. Estamos aqui, ó, uniformizados de KTO. Dê o seu palpite na KTO. Usa o cupom TRICOLOR que você ganha 20% de bônus no seu primeiro depósito. Tem esse QR Code aí na tela para você. Tem link aqui na descrição. E tem a dica boa, hein? Tá lá no Instagram. Vai ter uma dica lá para você, para esse jogo. A gente tem acertado bastante, hein? O desempenho da gente ali nas dicas está muito bom. Então você acompanha a nossa dica lá, ali e faça o seu palpite com responsabilidade na KTO, nossa parceiraça aqui do canal, tem ajudado a gente bastante. Muito bem, Arnaldo. Águia de Marabá e São Paulo. O Zubeldia já tinha falado na coletiva depois do jogo contra do empate contra o Palmeiras. Ó, a gente deve poupar jogador, calendário, papapi, papapá. Vamos começar por isso. O São Paulo vai com muitas reservas, né? Teve gente que não vai nem viajar, é isso? Isso. Nessa maratona insana, talvez esse fosse o jogo que dava para arriscar um pouco, né? Já que tem a partida de volta. Lembrando que, mais uma vez, todo mundo está em maratona, sim. Ninguém tem esse calendário de jogos fora de casa na sequência que o São Paulo tem. Depois do Águia em Belém, Vitória no Barradão às 4 da tarde no domingo. E na quarta-feira, o Cobressal lá em Calama, que é uma viagem longuíssima. Então, acho que não tinha muita alternativa o Beldia, né? Aliás, né, Tironi, depois, em uma outra situação, na live pós-jogo, a gente fala um pouco disso. Vários jogos adiados do brasileiro. Tem um jogo do São Paulo também que não tem data. Isso vai dar confusão. Tem mais de 10 jogos sem data no brasileiro. Do Cruzeiro, né? São Paulo e Cruzeiro no Morumbi não tem data. É um dos 10 jogos do Brasileirão sem data. Isso nas 8 primeiras rodadas vai dar confusão lá na frente. Pode escrever aí que vai dar confusão. Posto isso, não tem jogo adiado nessas próximas semanas. Acho que bem que o Zubeldia gostaria de ter uma semaninha. E na avaliação dele com o departamento de fisiologia e tal, eles decidiram poupar os mais desgastados. Talvez os principais ali, né? E são 5. O Arboleda, o Alisson, que passa a ser um dos poucos jogadores inteiros bate na no meio madeira. O Luciano, o Caleri e o Igor Vinícius, que vinha jogando todas como lateral direito. Esses tem que são tomar 5 cuidado poupados. também, jogador que tem questões físicas. Exatamente, quase um ano sem jogar. Então, esses 5 jogadores nem viajaram para Belém. Né? Não vão ficar nem no banco de reserva, vão ficar se recuperando, se preparando para o jogo do final de semana contra o Vitória. Então, só de poupados são 5. Caleri, Luciano, Alisson, Arboleda e Igor Vinícius. Isso. Muito bem. A gente vai falar quem deve jogar já. Esse é um bom exercício. É um bom exercício, porque, assim, alguns caras dá para você entender. Tudo bem, do Caleri, sei lá, vai o André, do Luciano, sei lá, do Alisson já é uma questão, né? Precisa de um volante. O Arboleda também, tem bastante zagueiro. O Igor Vinícius me pega. Quem que você quer falar já ou a gente vai para os machucados? Não, porque tem muito mais ausência do que 5. 5 é só 5 é só quem não das viajou. ausências. 5 apenas são os que nem viajaram, certo? São Paulo tem 11 ausências pro jogo. É um time inteiro que não está em Belém. Vai realmente arriscar. Então tá. Quer falar, então? Então, sim, além dos 5 poupados, São Paulo tem 5 machucados. O Rato, o Lucas, o Rafinha,
o Wellington e o Pablo Maia, que fez cirurgia na quarta-feira. Desses aí todos, o Lucas pode voltar em 2 semanas, o Wellington em 3 semanas. Mas ninguém é reforço para esses próximos jogos, né? Nem o Lucas, nem o Wellington. Os outros não tem previsão de volta. O Pablo é mais de 3 meses. Rafinha e Rato sem previsão. Então, 5 poupados e 5 machucados, alguns com gravidade, né? Já dão 10. Sim. Mas daí falta o 11º. Nessa brincadeira, então, só nessa brincadeira já tem 10 caras a menos para esse jogo. Então já temos aqui os machucados. Tem mais um machucado aí, ou pelo menos que fora de. Não, fora de então, combate. o 11º é um asterisco. Ele não está nem poupado e nem machucado. Ele tá o quê? Com dor? O que ele falou que sentiu? Incômodo? É isso, né? Enquanto a galera acha que a gente persegue o cara, Rames Rodrigues, que poderia ser uma opção, não viajou, alegando o incômodo no tendão de Aquiles, assim como tinha tido uma lesão de grau 1, que eu nunca tinha ouvido muscular lá atrás, num jogo que ele poderia ser uma opção, diante de tantas ausências, também não viajou. É o 11º ausente, 11ª baixa, depois de ter, vamos dizer, repetido uma atuação bizarra contra o Palmeiras, a mesma atuação, na minha opinião, que ele teve contra o Fortaleza. Porque ele jogou pouquinho contra o Palmeiras. Contra o Fortaleza ele jogou bastante. Foi a primeira substituição do Carpini naquele jogo da derrota brasileira. Ele foi muito mal nas 2 últimas vezes que pisou no Morumbi. E dessa vez não estará em Belém do Pará. Aí realmente a galera que acha que a gente pega no pé e que não sei o quê, fica difícil, né? O cara tá sempre nessa hora que precisa do cara e não sei o quê. Não posso, tô com dor, tô com incômodo, tô com não sei o quê. Realmente é muito difícil. Agora, a gente vai falar já do time, como deve ser o time com tantos poupados, mas a minha pergunta ainda sobre o Rames, Arnaldo, me ocorreu aqui. O técnico acabou de chegar, o Rubel Dia. Quando um técnico chega num time, a não ser que ele tenha alguma questão passada com o cara, que não deve ser o caso, mais ou menos todo mundo meio sai do mesmo lugar. Né? O cara vai ver, ele mesmo fala, preciso ver como são as pessoas aqui, como joga, como não joga, escalou não sei quem pelo GPS, aquela história. Então, tá todo mundo no mesmo lugar. Em 2 jogos, ele entra e vai muito mal, no outro ele não joga. Ele vai ficando para trás, naturalmente, não é pegação no pé, não é nada. E me espanta um pouco, parece que a indiferença do próprio Rames com relação a isso. Ele parece pouco se importar, né? Na verdade, né, Tironi, desde que chegou ao São Paulo, ele pouco se importou com essas situações, independentemente de quem estivesse no comando técnico, né? Pode até na época do Dorival, se eu for pegar lá atrás. Porque é uma coisa impressionante. Todas as vezes que o cara era mais necessário, ele não estava. Isso, né? Todas, E 100%. ele parece concentrado apenas quando se concentra na questão da seleção colombiana. Tem a Copa América aí no meio do ano. Até nessa semana o Jorge Nicola disse que ele deve sair no meio do ano, mas na verdade essa é uma impressão geral que cairia bem para todo mundo se ele fizer uma boa Copa América e tiver uma proposta. Até agora ele não tem proposta de ninguém. É a tempestade perfeita, né? O cara precisa ir bem na Exatamente. Copa América e alguém falar, eu quero esse cara aqui. Exatamente, né? Mas olha, tá difícil. E em relação porque assim, vamos combinar, né? Os clubes, seja ele qual for, o cara olha, né? O cara sabe que o cara joga uma vez na seleção da Colômbia, no São Paulo, é isso aí que a gente tá vendo, não é possível. E naquela situação última, né, de não jogar pelo clube, jogar pela seleção, que o técnico da seleção colombiana falou: se ele jogasse mais no São Paulo, ele não joga mais no São Paulo. Agora tá bem evidente, porque ele não quer ou não está disponível. Não é por conta de birra do Dorival, ou birra do Carpini, ou birra do Zubeldia, né? Pois é. Em relação ao Zubeldia, para mim ficou nítido que o Zubeldia se arrependeu muito de ter colocado ele no final do jogo contra o Palmeiras. Mas muito. Sim. Ele andando na frente do banco do São Paulo e aquele inconformismo do Zubeldia com a falta de pressão na parte final do jogo para ganhar o jogo.
É. Me dá a impressão que o Zubeldia se arrependeu demais de ter colocado. Ele vai ficando pro fim da fila, como você mesmo falou. É duro, duríssimo. Muito bem. Então, Arnaldo, considerando 10 poupados, aliás, 5 não viajam, 5 estão machucados, e o Rames é o Rames, são 11 caras que não vão, que não estão disponíveis. Uhum. Assim sendo, o São Paulo vai com um time muito mexido. Se o São Paulo não tivesse um elenco bom, era para preocupar, né? Já vai ser um time bastante remendado, hein? E não é um jogo, vamos ganhar. A gente viu o que aconteceu com o Flamengo ontem, mas enfim. Exato. Eu acho que dos times todos estavam acompanhando, né? O Corinthians poupou alguns, o Fluminense poupou outros, nessa primeira perna da Copa do Brasil, né? O Grêmio poupou alguns, mas o São Paulo certamente é o time da Série A grande nessa etapa da Copa do Brasil com mais reservas na partida dessa etapa, dessa terceira fase. Assim, é o que você falou. Eu acho que o elenco do São Paulo ainda dá opções ao treinador, porque é um elenco bom, farto, mas você vai tendo problemas, sobretudo em algumas posições, para armar um time competitivo, né? Eu não estou nem falando de entrosamento, padrão, porque Aí nem se não fala. tem tempo para treinar, né? Tem um outro treino, mas é assim. Eu não vou reclamar porque o Zubeldia não está reclamando, certo? Certo. Então, e ele vai. Acho que a grande dúvida aí no remendo para esse jogo é o sistema: se é com 3 zagueiros ou se é com 2 zagueiros. Que é a mesma situação do jogo com o Palmeiras. Os 3 zagueiros hoje são possibilidade porque você não tem primeiro volante, né? Sim. Como o Pablo em forma, e não tem o lateral esquerdo em forma como o Wellington. E nem o Então, direito, porque o Igor Vinícius não vai jogar. o Igor Vinícius, agora o direito também, você não tem o cara na plenitude, exatamente, né? Você não tem o Igor Vinícius, o Wellington e o Pablo para fazer a linha de 4 com 3 jogadores em plena forma física. Sim. E aí, como foram Alan Franco e Diego Costa, além do Ferrarese, eu acho possível, não acho que é a ideia madre dele, não, nem para esse jogo remendado, mas eu acho possível que ele mantenha o sistema com 3 zagueiros meio por exclusão, entendeu? Sim. E aí no banco de zagueiro Não, vai ter o quê? O Belém? não, tem o Sabino, né? Tem essa coisa. Tem o O Sabino, é Belém agora verdade. está lá no final da. Mas você tem Ferrarese, Alan Franco e Diego Costa em Belém do Pará. Né? Certo. Não o Belém cidade, Belém zagueiro não foi. Mas você tem 3 zagueiros, só o Arboleda não foi dos zagueiros. Né? Então você Certo. tem Não, como armar o mas no sistema com banco você 3. vai ter um zagueiro. Tudo bem. Tá. Sim. Vamos lá. Qual deve ser o time? Eu Eu tô só. confesso que eu entendo perfeitamente, eu faria o mesmo se eu fosse o Zubeldia, pouparia todo mundo, porque a maratona é cruel, mas acho um jogo perigoso. Sim, claro. Mas enfim, não tem muita alternativa. Então, diante disso, e diante do. Você pegar quem está minimamente em forma, quem não está em forma, tal, eu iria com os 3 zagueiros, porque os 3 Sim. zagueiros estão bem. Né? Então, porque Rafael assim. foi. Rafael foi. Aí, na ala direita ou lateral direito, você só tem uma opção, Moreira, que volta, mas ele não joga há 2 Pois é. meses. Tá lá o Moreira, mas não joga há 2 meses. Volante, foi o Luiz Gustavo, mas não joga há mais tempo, 2 meses e meio. Né? Então você vai. Na Então, lateral mas se esquerda, não foi o for ele, Patrick. seria quem? Bobadilha e. Não, sei lá, ele pode. Eu acho que ele pode jogar com 3 zagueiros e com o Luiz Gustavo, se for o caso. Sim. Primeiro volante, né? Eu digo assim, em Belém, naquela umidade, naquela coisa, se você botar 3, 4 jogadores que não jogam há 2 meses, a possibilidade de você perdê-los ainda no primeiro tempo é grande. Então, acho que ele deve estar considerando tudo isso para armar um time minimamente competitivo, né? Então, não é fácil escalar esse time para hoje, não. Quer tentar ou não nem tentamos? Eu não tenho nem a pista. Para mim, por exclusão, eu tô imaginando a manutenção dos 3 zagueiros, sabe? Por exclusão. Não vejo. Ele pode formar uma linha de 4 se ele quiser, com 2 dos zagueiros, Moreira de um lado, Patrick do outro. Aí Luiz Gustavo, Bobadilha, sei lá, Michel e Galopo. Ou Nestor.
ou Nestor, mas também, né? O Nestor entra nessa também situação. Tá voltando, né? Ou Nestor, pode ser. Na frente é menos problemático, né? Pô, tem Eric, tem Ferreirinha, tem o André Silva. Você consegue, né? Isso. Tem lá o Juan, Tem o os Juan. dois meninos, né? O William Gomes e o Henrique, que foram também de ponta. De fato, tem algumas possibilidades. Foi também o volante, o senegalês lá, o Ibali. Então, quem tem, foi. Mas é bem difícil você imaginar que time ele vai jogar, porque, assim, acho que talvez, além do sistema principal, dúvida seja: coloco alguns titulares para começar jogando ou formo um time inteiro de reservas? Essa pode ser uma das dúvidas dele, né? Porque, assim, sem o Wellington, o Michel Araújo vai ter que jogar mais vezes daqui a pouco, né? Na sequência. Sim. Coloca o Michel Araújo de começo. Então, acho que tudo isso ele deve estar pesando para escalar esse time. Não é Bom, assim. o que vai ser importante para o São Paulo hoje, considerando essas adversidades todas, é o quê? O gogó da torcida. Sim. Não é verdade? Uhum. O São Paulo, eu comentei ontem com um grande amigo meu, conhecido como você, a hora que a gente viu que eu vi essas imagens, falei assim, às vezes o São Paulo talvez não tenha muito noção do que é, do tamanho dele mesmo, né? Nessas horas que você vai para outro lugar que você consegue considerar assim e olhar assim com atenção no tamanho. Vou mostrar umas imagens aqui. Pode mostrar? Pode. Lá de Belém? Lá de Belém. Primeiro, o Zubeldia é a delegação chegando. Aqui, ó. Dá uma espiada. Isso é no hotel ali. Michel Araújo. Olha isso. Ó, Galopo. Tira o fone, Bobadilha. Tira o fone, Bobadilha. Alan Franco, ó o Nestor. Cara. São Paulo não vai a Belém há 12 anos, né? Tem uma torcida gigante no norte do país. O jogo foi para Belém, né? Porque o estádio do Águia em Marabá não tem a capacidade, não tem 10 mil pessoas, que é a capacidade mínima para essa fase da Copa do Brasil. Vai ser no Mangueirão, que foi reformado. Eu vi na semana passada, curiosamente, você não vai acreditar, mas eu vi Paysandu e Botafogo de Ribeirão, só para ver a condição do gramado. Foi 1-1. O Toró do São Paulo no Botafogo Ribeirão empatou o jogo no final. Olha lá. O campo, ele tá bem, tá ok, mas choveu pra cacete durante esse jogo. Então a grama é fofa, é muito úmida, é meio pesado o campo. Além disso, então, né? Pois é. Não é qualquer coisa. É um gramado que exige bastante. Deixa eu mostrar rapidamente outra imagem aqui. Essa da torcida. O estádio do Águia, o Zino de Oliveira, ele não vai poder utilizar. Essa é a carreata, né? Na chegada da delegação do aeroporto até o hotel. Ó. Motociata, né? Carreata. Motociata. Galera seguindo o ônibus em Belém. Muito legal, hein, meu? Essa coisa do time grande que não vai para uma cidade importante em outra região do país, né? Há muito tempo é sempre impressionante. São Paulo tem muita torcida espalhada pelo Brasil. É claro que essa galera aí, e da porta do hotel, talvez não tenham condição de ir ao jogo pelo preço do ingresso, a gente sabe disso. Então, a forma de contato é essa. Eu vi a postagem lá do presidente da Dragões da Real, o André, agora pela manhã, com uma galera que está vindo de barco, de 12 horas de barco. Olha que loucura. Uma galera gigante e tal, não sei o que lá, para ir ao jogo. Não, assim, o Mangueirão não vai estar cheio. Até eu estava falando com o nosso grande amigo Matheus Raimundo, que domina todo o futebol. Boa, grande. Paraense, ele falou, se fosse na Curuzu, os estádios da capital menores, estaria lotado completamente, mas ele diz, o Mangueirão, além do ingresso estar caro, o Mangueirão não tem um acesso tão fácil, o jogo às 19h30, para chegar no Mangueirão, esse horário é osso. Então, ele está estimando uns 15, 20 mil pessoas, mas 15, 20 mil pessoas e São Paulinos, praticamente, né? Então, São Paulo vai ter esse fator favorável. Boa. Né, que não é jogar no campo do Águia, que é um campo
pequenininho, lá o Zinho Oliveira, traiçoeiro. O Águia que eliminou o Curitiba no campo dele, não no Mangueirão, porque naquela fase da Copa do Brasil podia jogar no seu estádio. Então, esse é um fator que ajuda o São Paulo, sem dúvida alguma. Muito bem, é isso aí, ó. Essa live, esse vídeo teve o apoio da KTO. Dê o seu palpite na KTO. Fique de olho no Instagram Arnaldo Tironi 1, que vai ter uma dica boa para esse jogo, para você fazer a sua fezinha, usando esse QR Code que está na tela, usando o link que está na descrição, e o cupom TRICOLOR, 20% de bônus no seu primeiro depósito. A KTO nos apoia. Depois do jogo, live. Então, a gente se encontra logo mais, certo? Certo, live às 9h30 em ponto, vai ser corrido hoje, você vai ver onde eu vou estar. Lembrando que o jogo, só para salientar, o jogo tem transmissão apenas da Prime Video. Amazon Prime, Prime Video. Não vai passar no Sport TV nem no Pay-Per-View. É a mesma situação do jogo do Corinthians. Então é exclusivo Prime Video, tanto a ida quanto a volta, para quem não for ao Morumbi. Só para vocês se situarem, porque Copa do Brasil, cada um tem um jogo, tal, cada detentor de direito tem um jogo, então o jogo vai ser transmitido com exclusividade pela Prime Video. Então é isso aí, rapaziada. Zoom Garotos, balões subindo, e a gente se vê depois de Águia de Marabá e São Paulo. Valeu, tchau!